Uma pergunta frequente que recebo no Instagram é: Ei, e que? Você conhece alguma boa academia de artes marciais mistas em algum lugar? Você conhece alguma boa academia de jiu-jitsu em não sei quando? E eu sei que provavelmente essa pergunta passa pela cabeça de muitos de vocês. Alguém que planeja começar a treinar artes marciais. E se está entrando na academia certa? Ou pelo contrário, está prestes a entrar em um McDojo? Esse mal que vem se espalhando há décadas, como um câncer nas artes marciais e nos esportes de contato, degradando-os por dentro. Hoje abordaremos esse tema que para alguns é tabu. Uma espécie de Voldemort sobre o qual você não pode falar e que outros preferem não comentar porque afeta seus interesses. O termo McDojo, embora não seja uma denominação oficial, é uma forma coloquial popular dentro da comunidade de artes marciais. Para descrever um tipo de escola ou academia que opera sob um modelo de negócio onde se prioriza o dinheiro e a captação massiva de clientes, sobre a autenticidade, a profundidade do ensino, os princípios filosóficos inerentes às artes marciais e o nível dos praticantes e instrutores, o Mac vem obviamente por causa do McDonald's e seu esquema de fast food, não por causa do McGregor, onde o tempo para entrar, pedir seu produto e recebê-lo é muito rápido. Similarmente, os McDojos operam. Você ingressa, progride velozmente e assim conquista resultados, que nesse caso geralmente são graduações ou faixas. O surgimento dos McDojos não é tão recente quanto muitos pensam. Na verdade, é um fenômeno ligado à evolução social e econômica do século XX em todo o mundo. Verão, a partir de meados dos anos 70 e início dos anos 80, as artes marciais tiveram uma explosão de popularidade global, impulsionada por ícones do cinema de ação e da televisão. Convido vocês a assistir à série do canal de cinema de pancadaria para saber mais sobre isso tudo. Ok! O que fez mais de uma pessoa em casa, após ver um filme do Bruce Lee ou Chuck Norris, dizer: eu também quero aprender. Que legal, algo semelhante aconteceu comigo também. Mas enfim, as artes marciais tradicionalmente eram ensinadas em pequenos círculos, com ênfase na dedicação pessoal e numa relação mestre-aluno, em muitos casos quase familiar e muito fechada. No entanto, a crescente demanda abriu o apetite de muitos empresários e de alguns praticantes sobre o potencial lucrativo de transformar essa prática em um negócio em grande escala. A faca de dois gumes. Você entenderá o porquê em breve. Curiosamente, um judoca daria uma das principais ferramentas para os McDojos agirem como tal. Quando Mikinosuke Kawaishi criou o sistema de faixas intermediárias, amarela, laranja, verde, etc. Ele fez isso porque entendeu que, diferente dos japoneses, os ocidentais não tínhamos paciência para passar anos treinando sem receber reconhecimento. Ou ao menos uma prova de nosso avanço. Compreendendo assim que deste lado do mundo buscávamos a recompensa rápida. Sua intenção era boa, mas com o tempo e o surgimento dos McDojos deu a esses mestres uma forma de ganhar dinheiro a torto e a direito. Claramente, os McDojos são um problema para as artes marciais tradicionais, como para as mais modernas, inclusive em esportes como as artes marciais mistas. Você pode se deparar com exemplos como esses. Ninguém está a salvo. Por que você tem que estragar as coisas que eu quero? Há anos fiz o curso para me tornar instrutor oficial de artes marciais mistas. E lá eu encontrei um cara que vinha do Karate Kyokushin. Não sei o nível de trocação dele, pois ele foi embora antes do sparring. Coincidência? Eu não acho. Mas eu juro para vocês que tudo o que praticamos e revisamos neste curso, que era para avaliar o nível real e a capacidade de ensino, esse cara não tinha conhecimento algum, nem técnica, pedagogia ou fundamentos, nada. Ainda assim, obteve seu diploma de monitor de artes marciais mistas no mesmo nível de atletas experientes presentes. Pessoalmente, achei isso insultante, porque estava claro que ele não tinha a menor ideia, nem da preparação, nem do conhecimento para ensinar nada. Naquele dia, algo mudou dentro de Lotso. Algo se quebrou. Mas é isso que a mentalidade dos McDojos permite, vender títulos sem se preocupar com a qualidade. E garantem que esse cara conseguirá a faixa preta em 3 a 4 anos. Enquanto que, em comparação, levaria 10 anos com o concorrente no final da rua. Ele tá te dando isso em 3 anos, né? Sem muita dor ou sofrimento. Claro, entre os impactos negativos, há alguns que atentam diretamente contra a essência do que deveriam ser as artes marciais. Eu estava falando sobre um esporte de contato. Comecemos pela superficialidade técnica. Para o mestre de um McDojo, a única coisa que importa é que você avance rápido no sistema de faixas, porque cada promoção em um McDojo geralmente vem acompanhada de um pagamento. Ensinar direito não é importante para ele. Ele passa superficialmente pelas técnicas, sem profundidade, correções reais ou compreensão da aplicação delas. O fundamental não é aprender de fato, mas aparentar progresso. Assim, o aluno recebe uma grande dose de dopamina, uma ilusão de crescimento, e o professor deixa todos felizes, além de ganhar um bom extra.
Depois, uma das mais populares da internet, mas não por admiração, a total falta de aplicação real. Porque quando não há base técnica nem compreensão biomecânica, o que se aprende em um McDojo não é útil para autodefesa na rua ou competições reais. Serve para rirmos nas redes sociais. É aqui que entra, além dos McDojos, o famoso bullshido. Faremos um vídeo sobre isso. Técnicas de agarrar e coreografias de combate que só funcionariam contra um atacante debilitado. Sério mesmo, tem vídeos em que o mestre lança uma onda de ki e 10 alunos voam pelos ares como se fossem sacos de farinha. O pior é que algumas pessoas acreditam e defendem isso. Eu não acredito. E, claro, se já diluem as técnicas, como é que não vão se diluir os valores? Porque quando o único que importa é faturar. Os princípios que acompanharam as artes marciais durante muitos anos, como a paciência, a humildade ou a perseverança, vão direto para o ralo. E isso é normal. A promessa de progresso rápido infla o ego, gera uma falsa sensação de maestria e alguns se aproveitam disso. O aluno não passa pelo caminho difícil, longo, frustrante e necessário para realmente se forjar. E sem um sacrifício real, não há respeito pela arte nem pelo professor, agora há apenas um prestador de serviços. Nem pelo cinturão, que não te custou nada. E claro, também não pelo caminho mais importante, na minha opinião, que seria chegar até ele. A disciplina já não é vista como uma ferramenta de crescimento e autocontrole, mas sim como uma simples obrigação de pagar sua mensalidade e ir à aula para poder obter seu cinturão. E é aí que tudo começa a perder valor. Um dos maiores cânceres que os madojos trouxeram é a facilidade com que os cinturões são distribuídos e principalmente os cinturões pretos. O que antes simbolizava maestria, anos de esforço e aprendizado profundo, hoje gera dúvidas. E o pior é que essa prática se espalhou por quase todas as disciplinas. E é por isso que hoje em dia o prestígio não está no cinturão, está em quem te entrega, na pessoa ou na escola. Antigamente dizer sou faixa preta de X gerava uma sensação que hoje não gera mais. Exceto quando você responde à pergunta, e quem foi que te graduou? Quem sabe? Aí sim, não posso te dizer nada. Isso ocorre devido à degradação e declínio das artes marciais. O que é preciso para conseguir uma faixa preta em jiu-jitsu? Aparecer e pagar mensalidades é muito pouco. Ninguém se importa com a faixa preta. O que importa é a habilidade. Nos anos 80, 90 e 2000, eram artes marciais, como alguns estilos de karatê, escolas de taekwondo, kempo ou as famosas escolas de ninjutsu, onde era possível obter uma faixa preta mais rápido do que um garoto da pré-escola subcertificado. Hoje em dia, isso pode ser visto em estilos onde antes não ocorria, como no jiu-jitsu. Em mais de uma ocasião, falsos faixas pretas já foram desmascarados e até mesmo algumas figuras da mídia conseguiram o seu por méritos questionáveis, como este, que viralizou recentemente e que sinceramente não cheguei. E isso me leva a falar sobre a terrível proliferação de instrutores inexperientes. O modelo de negócio usado pelos McDojos permite que indivíduos com pouca experiência ou treinamento superficial acabem assumindo papéis de instrutor. Lembram do que contei no início sobre meu colega no curso de instrutor de artes marciais mistas? Pois bem, se uma pessoa sem nível, sem conhecimento técnico real e sem experiência consegue a faixa preta em 3 anos, algo que em disciplinas como o jiu-jitsu só estava ao alcance de gênios como Caio Terra ou B.J. Penn. Como vocês acham que essa pessoa vai estar capacitada para ensinar à sua próxima geração de praticantes? Você não precisa se explicar. Eu te dei um grau baseado na sua eficiência. Não tenho tempo para dar graus para todos. Não é por tempo. Que tempo? Tempo é coisa de colégio, né? Eles te mudam de série a cada certo tempo. Um gênio. Alguém inteligente que se desenvolve mais rápido que os outros deve ficar parado só porque os outros aprendem devagar? E é isso que realmente provoca a degradação e a queda das artes marciais? Ou qualquer tipo de esporte de contato que siga esse mesmo sistema de graduação e de níveis? Certo. E olha, muitas vezes nem é por má fé. Essa pessoa pode ter seguido à risca tudo o que o professor dela disse e achar genuinamente que conquistou seu grau ou sua faixa preta e que é um instrutor de verdade. Mas se o sistema está podre desde a raiz, o aluno acaba se tornando vítima e sem saber também carrasco. Isso me leva ao próximo ponto. Para manter a integridade das artes marciais e um treinamento de qualidade, é crucial poder distinguir entre um McDojo e um dojo tradicional ou entre um bom lugar para treinar e um ruim. Alguns sinais ou alertas podem ser: se alguém disser que é possível conseguir a faixa preta rapidamente, desconfie. Isso é um alerta clássico. Atenção, a jornada de cada pessoa é diferente e algumas podem superar a média em certos casos.
Mas, geralmente, essas pessoas recebem esse reconhecimento por seus méritos dentro do mundo competitivo e se destacam acima da média. Mas, se no seu caso há dinheiro envolvido para avançar mais rápido, leve isso em consideração. Se o instrutor mostra pouca ou nenhuma orientação sobre os princípios éticos, a cultura e a história da arte marcial, é provável que ele também não saiba ou não tenha interesse em se aprofundar nisso, porque ele só quer o seu dinheiro. É importante saber de onde vem e para onde vai o nosso caminho marcial, e nos nutrirmos disso. Se você só vai dar socos e chutes, ou quedas e finalizações, você está aprendendo a lutar, não artes marciais. Não é necessário que te deem uma lição toda vez que for treinar. Em minha experiência, isso ocorreu aos poucos, em momentos e circunstâncias específicas. Que, como se supõe que o seu caminho até a faixa preta leva vários anos. Então você vai internalizando isso dose por dose, pouco a pouco e quase sem perceber. Se tem algo que define os McDojos é isso, eles têm mais cerimônias de graduação do que vídeos que eu faço. E na maioria dos casos, segundo várias fontes e vários depoimentos que chegaram até mim, isso vem acompanhado de um custo financeiro que aumenta quanto mais alto você está na escala de graduação. Eu não esperava por isso. Por exemplo, no próprio jiu-jitsu, poderíamos dizer que uma faixa azul poderia te custar 50 paus e a faixa preta ou marrom, a faixa marrom já poderia te custar uns 500. E sério, já vi casos assim. Nunca me cobraram por uma faixa. Se eu tivesse que pagar, provavelmente ainda seria faixa branca. O pior não é pagar pelas faixas. Mesmo se eu pagasse, ainda seria uma faixa branca. Mas se alguém tem no seu modelo de negócio que para avançar na escola é necessário pagar e você aceita isso, tudo bem. Me parece perfeito. O critério principal já não é mais o seu nível, progresso ou capacidade real. O que importa agora é pagar. Você está pronto ou não? Se você paga, você sobe e pronto. Digo uma coisa e também digo o contrário. Quando eu fiz o curso de instrutor de Mixed Martial Arts, tive que pagar por ele. E de certa forma, eu entendo que seja assim. Mas em uma aula tradicional, onde você não vai a um lugar para obter um título oficial e tudo mais, e sim, é o professor quem distribui. Como você já paga mensalidade, não acho justo ter que pagar também por uma faixa. Enfim, essas são divagações minhas, mas falo sério, é o que penso. Você é diabólico. Muitos de vocês estão se perguntando, estou em um McDojo e não sei o que está acontecendo? Cabe a você buscar essa resposta. O crucial é tomar as decisões corretas com base na conclusão que você tirar. Se tudo o que te interessa é a faixa, um McDojo é perfeito para você. Se seu real interesse é adquirir habilidades e conhecimento, então não. Pessoalmente, nunca me importei com graduações nem faixas. Sempre vi isso como algo íntimo meu. O que realmente me importou foi o treino, a luta contra si mesmo. Essa guerra interna que acontece quando algo não dá certo em cada rola. Mas com o tempo, especialmente desde que a ideia de ter minha própria academia começou a me interessar. E cada vez mais, prefiro muito mais a ideia de ensinar do que competir. Tudo isso passou a ter muito mais importância, porque uma coisa eu entendo que é o seu caminho. Além disso, o caminho pelo qual você está viajando. Assim como digo uma coisa, digo a outra também. Ter uma faixa preta não significa que você tenha que vencer todos os faixas brancas ou ser o mais durão da sala. Isso é uma fantasia? Ontem mesmo eu estava rolando com um faixa branca que treina há 6 meses. Que pesa mais de 100 e poucos quilos e que tem a força de um trator. E ele me deu muito trabalho. Às vezes, com 60 quilos ou anos, pode ser difícil vencer alguém assim. E você, é professor ou aluno de verdade? Não porque você seja uma máquina de matar, mas porque percorreu esse caminho e tem o conhecimento real para carregar esse símbolo com orgulho. Mas só você poderá responder essa pergunta. Deixo claro que não é fácil viver de ensinar artes marciais. E aqueles que decidem seguir esse caminho e compartilhar seu conhecimento autêntico. Perfeito. Que tenham um benefício econômico quanto maior, melhor. Se um dia eu tiver uma academia, vou querer lucrar com isso. A questão é que às vezes é muito claro o que é um McDojo e em outras é mais complicado e difuso. Mas, assim como no McDonald's, onde às vezes também como um bom hambúrguer e aproveito. Eu sei perfeitamente o que eu estou comendo e sei que o produto que me oferecem, assim como o que um McDojo me oferece, é a mesma coisa, é lixo.